Bora lá, galera, bora acompanhar mais um debate aqui do programa ESPN Futebol Clube. Galera, você que tá aí, não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. O debate é sobre a Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Quem que vai vencer esse confronto, né? O Flamengo já enfrentou o time do Palmeiras em outras ocasiões, né? As duas equipes aí vem se enfrentando em finais nos últimos anos, né? Mas o Palmeiras tem se dado bem em algumas e o Flamengo também se deu bem em outras finais. Mas teremos aí grande confronto agora no finalzinho desse mês de janeiro. Coloca nos comentários aí, galera. Você que é torcedor do Flamengo, você que é torcedor palmeirense, quem é que vai vencer a Supercopa do Brasil? Flamengo ou Palmeiras? Coloca nos comentários aí e bora lá acompanhar mais um debate aqui do ESPN. Para você chegar e equilibrar o time da maneira que você quer. Lembrando que do outro lado o Palmeiras está fazendo a mesma coisa. Mesmo tempo. O Palmeiras está fazendo uma série de amistosos, como o Palmeiras adotou uma outra postura. O Palmeiras adotou a postura de fazer uma série de amistosos pré-campeonato paulista. Vem a estreia do Campeonato Paulista no sábado. E aí o Palmeiras vai continuar fazendo a preparação. Depois, quando a gente for falar do Palmeiras, o Palmeiras também está adotando uma postura muito interessante. O Palmeiras fez alguns jogos com 3 zagueiros e outros jogos com 2 zagueiros. Alguns jogos com 2 volantes, outros jogos com 1 volante e os homens de saída. Então a gente tem que entender porque o que o Abel está fazendo. O Abel também está moldando o time dele para aproveitar algumas características de alguns jogadores dentro de uma circunstância de jogo. Esse jogo aqui eu posso jogar com 3 zagueiros, aquele já não, aquele eu posso jogar com 1 volante, eu posso liberar os meias. Então, está mudando algum posicionamento de alguns jogadores no time. Então, depois quando chegar nessa parte, a gente pode abordar esse tema. E é um trunfo do Abel, né? Sempre foi assim, em vários momentos, armar o time de uma maneira que o adversário só sabe quando coloca em campo. Por mais que ele repita jogadores, ele tem muitas formas de jogar. Só pra gente mostrar aqui, já que eu brinquei, provoquei o torcedor, estão chegando várias mensagens aqui, ó. O barbudo rubro-negro, com esse futebol do Real Madrid, o Mengão tem chance. O Felipe Oliveira. Vocês são muito sem noção, é óbvio que o Real Madrid vai bater o Flamengo. O Dudu, que é gremista, também tá falando aqui que não vai dar pro Flamengo. A Joyce, meu Mengão tá chegando, hein? Real Madrid, que espere, malvadão contra malvadeza. Tem um que a gente separou aí, que é o do nosso torcedor, o Beto, que ele tá empolgadíssimo. Esse poderoso Real Madrid que o Flamengo vai enfrentar não mete medo nenhum. Calma, jovens. Muita calma nessa hora, mas tá aí, é claro que o torcedor a gente Beto brinca, Colonese. mas fica esperançoso. Lembrando que para acontecer esse jogo tem um jogo anterior. Opa. Dos dois lados, tem para o Real e tem também para o Flamengo. A gente já viu no passado equipes que ficaram pensando só lá na frente e caíram na semifinal, infelizmente. Acho que não vai acontecer dessa vez pela força que está o Flamengo, pela força do Real. Mas tá é todo bom, mundo pensando, é melhor ver quem é que vai ser aqui primeiro, vamos nos preparar, que é mais um jogo de preparação, no caso, né? Indo bem e passando, um a mais. Você vai ter um Palmeiras, que é um teste dificílimo, hein? Acho que o teste de passar pelo Palmeiras é mais difícil do que da semifinal, independentemente de quem seja, do Mundial. Sim. Tá? E aí depois eu ver o que acontece nesse jogo com o Real. Eu diria até que tem que pensar primeiro nessa Supercopa, porque isso vai mexer não só com o que está dentro de campo, mas a gente sabe que a rivalidade, ela efervesceu nos últimos anos entre Palmeiras e Flamengo. O local dessa final de Supercopa está definido, foi divulgado hoje pela CBF, depois de rumores de que podia ser em Salvador. Ela está confirmada para Brasília. Está aí o tweet da CBF confirmando. No dia 29 de janeiro, a previsão inicial era 28 de janeiro, era sábado, agora no domingo, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha. Jean, depois do nome de Salvador especulado e agora Brasília, faria diferença para as duas equipes, Brasília ou Salvador? Acho que não muda muita coisa. As possibilidades. O que mudaria muito, acho que sobretudo para o Flamengo, que tem aí depois o Mundial de Clubes, que tem a Recopa também, seria ter que ir para o exterior, teria que sair do Brasil. Acho que você ir para Brasília, para Salvador, não vai mudar tanta coisa no planejamento do Flamengo. Evidentemente, nós estamos falando de 2 praças nas quais o Flamengo terá
mais torcida do que o Palmeiras. Acho que isso já era esperado, né? Em qualquer lugar do Brasil que o jogo acontecesse, você deveria ter uma maioria de rubro-negros. Então, acho que não muda muita coisa. Agora, é um jogo que pode sim mudar, como você falou, a maneira como, inclusive, o Flamengo vai depois enfrentar as semanas seguintes, a expectativa do Mundial. Porque a gente viu no ano passado uma cobrança absurda e descabida num campeonato estadual, né? Num campeonato estadual em que um técnico recém-chegado estava fazendo um monte de teste, e aqui não vai nenhuma avaliação do trabalho do Paulo Souza depois, mas independentemente do que ele quisesse fazer, ele tinha que ter o direito de fazer o que bem entendesse no estadual, que para o Flamengo nada mais é, na sua primeira fase, do que jogo-treino. Então, se houve a cobrança que houve ali em cima do treinador, naquele contexto, no campeonato estadual, é óbvio que um jogo como esse, pela rivalidade crescente que você citou, pelo fato de ter uma taça em jogo, e eu sempre digo, eu não acho, e torcedores dos dois times, inclusive, já ficaram bravos comigo quando eu disse, né, que a Recopa ou que a Supercopa, não acho que ela mude nada para esses clubes especificamente, não muda absolutamente nada em relação a temporada. Quer dizer, uma temporada não vai ser classificada como sucesso ou como fracasso pela conquista ou pela perda dessa taça. Mas claro que quando você tem o confronto entre Palmeiras e Flamengo, a final ela ganha um peso. A final não, né? O jogo, a taça, ela ganha um peso. Então, até por essa insanidade de cobrança que a gente costuma ter no futebol brasileiro, é claro que ela tem uma importância extra, que vai além da conquista da taça. E para um Flamengo que depois vai jogar Mundial de Clubes, que vai jogar Recopa e que está com um técnico novo, então não é um técnico que já chega cercado de glórias e créditos, como é o caso do Abel Ferreira, eu acho que para o Flamengo tem sim uma importância a mais, inclusive por conta disso, olhando para o que tem pela frente. Que jogo foi esse aí, hein? Que jogo foi? Jogo espetacular. É espetacular. E o gol do Veiga, logo de cara, começa o jogo, o Veiga faz aquele gol. Espetacular aquele gol do Veiga. E depois ele tem uma chance dele fazer para o Palmeiras de novo, 2-1, o goleiro vai muito bem. Enfim, foi sensacional. E o Flamengo, já concordo com o Jean, e eu acho que não tem como a gente não imaginar que teria mais torcida fosse em Brasília ou em Salvador. Eu acho que não. Em Brasília, o Flamengo já jogou muito bem. Esse jogo aí foi espetacular, mas foi decidido nos pênaltis. Já jogou lá com o Atlético Mineiro. Já ganhou e já perdeu. Perdeu o Botafogo. O Flamengo era favorito contra o Botafogo. O Botafogo do ano passado vai lá e ganha, mas é no mesmo Mané Garrincha e tal. Então, sim, com muito mais torcida também do Flamengo. Então, não significa, ainda mais com a qualidade que tem o Palmeiras, que ela vai ser decisiva. Tanto é que esse jogo foi 2-2 e foi maravilhoso esse jogo que a gente acabou de ver os gols. Acho tudo muito igual. E repito, animicamente, é mais para o Flamengo que está indo para o Mundial, que interessa ganhar, do que propriamente para o Palmeiras, começo da temporada, etc. Mas se tem um time que o Flamengo olha no olho e não. Que tem um time que o Flamengo vai, opa. E por mais que você tenha dito no começo... Dá uma olhadinha aí atrás de você, ó. A encarada. Não, por mais que você tenha dito no começo que o Abel está fazendo isso ou aquilo, é um time que está há 2 anos na mão dele, é um time pronto. Sim. A gente vai ver como vai ser o Flamengo. Até hoje eu não sei. Não sei que Flamengo é esse que vai para a decisão. Acho que o torcedor está louco para saber. Claro, qual é o time que só para te passar, eu só discordo do Jean num ponto. Eu concordo que a temporada não é definida agora. Se perdeu ou se ganhou a Supercopa não é sinal de sucesso ou de fracasso. Mas para quem perder, por ser o confronto que é nesse momento, eu acho que para começar a temporada vai fazer diferença. Eu não sei. Sabe por quê, Daniel? Porque o Palmeiras perdeu e depois caminhou tranquilamente, né? E o Flamengo pode perder e depois lá ganhar o Mundial e ninguém vai ficar lembrando. Eu tenho dúvida disso. Vai pesar animicamente. Torneio que é um jogo só. É difícil. Torneio que são 2 jogos. Eu acho que isso aí, tudo pode acontecer em jogos assim. É só um jogo da Supercopa. Puxa vida. Flamengo e Palmeiras, gente. Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras tem a longevidade do treinador. O Palmeiras tem a expectativa criada em torno de um time que o treinador fez questão de que esse time fosse rejuvenescido para ele botar um estilo europeu ainda maior no time. Ou seja, o time do Palmeiras passa a ter uma visão um pouco diferente, porque agora com essa juventude que tem o time do Palmeiras, ele consegue dar mais agressividade,
na pressão na saída de bola, porque os jogadores conseguem se recompor melhor. Ele consegue dar mais pressão no adversário, porque os jogadores conseguem fazer isso. Enfim, ele vai ter mais movimentação, mais agressividade, mais poder de domínio do jogo, que é o que gosta o Abel. No fundo, o jogo do Palmeiras passa pelo domínio. Sim. O Palmeiras passa pela bola dominada, para dominar o meio-campo, dominar as ações e impedir o adversário de jogar. Então, com essa juventude toda que o Palmeiras está pondo agora, eu sei que o torcedor do Palmeiras e alguns amigos meus que torcem para o Palmeiras ficam perguntando, mas não vai contratar ninguém? Puxa vida, não vai contratar? Puxa vida, quem é que vai jogar? Puxa vida, como é que vai ser assim? É a postura... o Palmeiras ficou com a missão de contratar 2 jogadores. A missão era trazer 2 jogadores para essa temporada. Um jogador, porque o Palmeiras já contava com a possibilidade da saída do Danilo, que era um volante. E um outro jogador que o Palmeiras imaginou contratar seria mais um zagueiro. O Palmeiras não falou em contratar meia, centroavante, não falou. Mesmo com a saída do Scarpa. Mesmo com a saída do Scarpa. Por quê? O Palmeiras entende que alguns jogadores ainda nem receberam todas as oportunidades necessárias para jogar. Nesses últimos tempos, e tem sido assim desde que ele chegou, o Lopes, em todos os jogos e em todos os treinos, ele faz gol, arrebenta com tudo. Mas ainda dentro de campo, no jogo, porque os caras precisam entender como é que ele joga. Ele é um centroavante, jogador da bola alta, jogador da dividida na zaga, o jogador que vai dividir com o zagueiro. Ele sabe jogar fora da área? Claro que sabe jogar. Ele tem velocidade, tem explosão no contra-ataque? Claro que tem. Então a gente fica imaginando as possibilidades do Palmeiras. Como eu falei, o Palmeiras deixou fora do seu plano, muito embora eles estejam lá treinando ainda, o Merentiel e o Danilo. Sim. Eles não estão no plano principal do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras está perto de acertar uma negociação com o Danilo e o Merentiel que tem a possibilidade de ir para o futebol do Chile. Então o Palmeiras está Pascoal, tentando ver. Agora, dos moleques que estão lá, sim. A aposta do Abel é exatamente essa. Quando apertar, fica ruim, a molecada entra. E tem um centroavante que eles arrumaram lá, parece que o moleque é o... Então, eu ia te falar sobre essa expectativa. Assim, eu acho que o torcedor do Flamengo tem muitos motivos para imaginar como vai ser o time do Vitor Pereira e tal. O Palmeiras, a gente sabe que, você falou aí do tempo que já está o Abel e tal, já tem um time pronto. Mas o melhor jogador o ano passado foi o Scarpa, que foi embora. Até porque ele foi o melhor jogador, porque o Veiga era o melhor jogador. Que era o melhor jogador. Então passa também por essa volta de Veiga / Endrick. Então também cria essa expectativa no Palmeiras. Como é que o Veiga vai voltar? Mas o Endrick não vai jogar a Supercopa como titular, vai? Eu acho que vai. O Endrick então, já começou a expectativa. Pronto, já teve uma expectativa, Dani. Vai ou não vai? Eu acho que ele vai porque... Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, se tem uma vantagem que o Palmeiras tem sobre o Flamengo hoje, é justamente isso que o Pascoal traz. Esse entrosamento, a maneira como os jogadores se conhecem e como a mecânica do time funciona na mão do Abel. Se ele perde isso... mas o menino está 3 meses treinando lá já. Sim, mas ele botou, ele botou aquele rapaz ali na ponta, está atrás de você ali, ó. Parece que funcionou também, né? Então, eu acho que a questão é que o Endrick já vinha jogando na reta final do Brasileiro como titular, por motivos de força maior, porque ele não tinha o Veiga à disposição. Mas eu acho que mesmo com a volta do Veiga, se a gente considerar que o Mike estava jogando num determinado momento como ponta... É verdade, eu tinha esquecido disso. Então é uma loucura, porque a gente pode imaginar o Palmeiras jogando com o Veiga centralizado, com o Rony e o Dudu abertos e o Endrick como centroavante. Acho que esse é o time titular do Palmeiras hoje. E ainda assim com entrosamento. E ainda assim com entrosamento, porque o Endrick ele estava jogando. A questão do Palmeiras, e a gente sempre fala, é, de fato, a falta de elenco. A falta de elenco no sentido, né, de você olhar para um banco e não conseguir manter... se você tiver que fazer 3 trocas, você não mantém o nível do time titular. Algo que no Flamengo eu acho que acontece. Mas olhando para a final dos dois, e para isso que você falou, Dani, acho que do peso de uma eventual derrota, é engraçado porque eu acho que são pesos completamente diferentes. No caso do Palmeiras, se vier alguma queixa mais forte, alguma corneta maior... E a gente não duvida nada no Brasil que, né, mesmo um time campeão brasileiro, por pontos corridos, com o trabalho que tem, que as cornetas venham. Mas se essa corneta vier, ela vai direto naquilo que o Pascoal estava falando. Contrata alguém. Contrata alguém. Como é que não contrata ninguém? Perdeu o Scarpa, vai perder o Danilo, provavelmente. No Flamengo estraga maior. E no Flamengo, aí a questão é outra. No Flamengo, a pergunta é...
perdendo para o Palmeiras, pode vir já de cara aquela pressão insana e absurda que a gente viu no Paulo Souza por causa de um campeonato estadual. Não era por causa da perda do título, que aí eu acho até mais compreensível. Você perdeu o título para o Fluminense na decisão, com o time que tinha, eu acho até mais compreensível a insatisfação. O que eu não me conformava no ano passado, e não vou me conformar nunca, é aqueles jogos contra times absolutamente desimportantes, com você sabendo que o Flamengo estaria na decisão do campeonato estadual, fosse qual fosse a escalação, fosse qual fosse o time, fosse qual fosse o teste que o Paulo Souza fizesse, o Flamengo estaria na decisão. E mesmo assim, ele apanhou muito além da conta. Depois, beleza, o trabalho não deu certo, mas isso é uma outra história. Então, o que eu me pergunto é, ok, no caso de uma derrota do Palmeiras, pode vir a crítica? Pode, mas certamente não vai ter crítica ao Abel Ferreira, não vai ter crítica aos jogadores, vai ser uma crítica pela falta de contratação. Já sabe que o alvo é a diretoria. Eu concordo com você, Diante, que o Paulo Souza devia ter todo o direito de fazer o que quisesse com o estadual, uma vez que estava combinado. Mas que ele forçou uma barra também, ele forçou. Ele também fez por onde cansar um pouco a paciência do torcedor. Quando você pega um Everton Ribeiro, aí vai virar quase lateral esquerdo de novo, põe do lado de cá, o cara começa a olhar e fala assim, pô, que tipo de teste? Aonde vai levar isso? Depois ele mostrou que a crítica só foi antecipada, né? Porque merecer, no fim das contas, ele mereceu. Não, mas é que senão acho que assim, a gente normaliza uma crítica que ela não pode acontecer. Se a gente mesmo defende, acho que quase todo mundo aqui defende que, pelo menos nessas fases de campeonato estadual, e ainda mais no caso do Flamengo, né? Que a gente sabe que, independentemente do que fizer, ele vai chegar à decisão. Se a gente defende que isso seja pré-temporada, vamos tratar esses jogos como jogo treino mesmo. Sim. Então, se o VP quiser fazer o teste que for, por mais absurdo que pareça, eu acho que a gente tem que dar liberdade para o treinador fazer isso. Mas nesse caso, ele tem uma agenda... Ele tem um mundial ali na frente. Olha o meu ponto aqui, ó. E eu acho que assim, o VP já estava no futebol brasileiro, então tudo bem fazer testes, mas ele já sabe o que cada um tem ali nesse Flamengo para oferecer. Mas ele não fez melhor os caras, né? Ele não fez estadual. É verdade. Aqui, Pascoalzinho, que eu quero jogar para você, ó. O Rodrigo tá falando assim na hashtag ESPNFCBR. Não vira pressão coisa nenhuma. O que vale é o Mundial. Vocês ainda não entenderam isso. A minha questão é 29-1, uma semana depois é outro. Para o Flamengo, o peso dessa Supercopa, ele também está em cima do jogador. Eu entendo como o Mauro. Eu acho que para o Flamengo é sensacional ter dois jogos, ter um jogo antes de embarcar contra o Palmeiras. Sensacional. Se ganhar. Não, sensacional em todos os aspectos, porque é uma evolução. Porque o treinador pode, se ele colocar o time principal em 3 jogos, ele pode criar uma escada para o time. Ó, nesse jogo aqui é esse, ó, vou pular um jogo, vou botar o outro, vou pular um jogo, vou botar... Contra o Palmeiras vai todo mundo. Sim. Porque aí mede a temperatura do time. E aí, se ele tiver alguma ideia, ou se ele, de repente, eu vou botar o Gerson para jogar, mas eu tenho dúvida. Se o Gerson vai me dar toda a produção... eu vou perguntar para vocês. O João Gomes e o Thiago no meio-campo, no mínimo, eles têm nota 8 na última temporada. No mínimo, nota 8. Perfeito? Dá para tirar os dois de imediato para colocar o Gerson? Se você lembrar que o Gerson teve nota 9 quando foi embora, sim, depende que Gerson está chegando. Mas um outro time, né? Entendeu? Também, né? É uma outra circunstância. Mas esse é um bom exemplo, Pascoal. Se ele resolver que ele vai manter o Thiago e o João Gomes no time, ele tem que ter todo o apoio para isso. Claro. E o Gerson que espere um pouquinho. O Gerson vai virar titular desse time. A gente sabe que isso vai acontecer, mas você também não precisa... E acho que o próprio VP falou isso na entrevista, né? Ele falou, eu tô pegando um time campeão da Libertadores e um time campeão da Copa do Brasil. Então, eu não acho que ele precise correr para fazer essas mudanças. É claro que a gente fica curioso, e eu fico muito curioso, sobretudo porque ele falou, como técnico do Corinthians, que via fragilidades na marcação do Flamengo. Ele falou isso e até comprovou essa fragilidade na marcação. Por isso que eu tenho a dúvida se ele vai querer corrigir o que na visão dele eram problemas do time do Flamengo logo de cara, ou se ele vai dizer, não, pera lá, esse time, ele tem as suas qualidades, eu vou fazer aos poucos nas duas, acho que porque nas duas finais da Copa do Brasil, o Flamengo foi bem num tempo e foi mal no outro. Sim. O Corinthians foi bem num tempo e foi mal no... Igualzinho, na final,
Na finalíssima, o Corinthians foi bem um tempo e o Flamengo foi bem outro tempo. Deu empate. No jogo, no jogo de ida, mas dentro da mesma situação. O Corinthians foi bem um tempo e o Flamengo foi bem outro. Dentro de que você falou, das possibilidades de explorar, o que ele explorou nesses jogos? As costas dos laterais. Isso. E explorou as costas dos volantes. Porque os dois volantes saem. O que ele explorou? Um meia entre os dois volantes e as duas beiradas com velocidade. Entendeu? Então, ele falava muito. Quando agora ele tem que consertar. Mas com o Gerson ele não conserta. É isso. Quando ele falava muito do problema de marcação das laterais no time do Flamengo. E é um problema para ser resolvido. Já tem uma questão aí que um lateral, o direito, já não é mais o mesmo, né? Não é mais o mesmo. Mas eu nem sei se isso é um problema do ponto de vista de perder na marcação do lado direito. O Varela não tem o estilo do Rodinei. Então, porque o Rodinei é um cara que subia muito também, então acho que essa fragilidade, até de alguma maneira, ela já pode diminuir com essa mudança automática. Mas a questão, o que acho que o Pascoal está falando também é que não é que está muito óbvio qual vai ser a solução que ele vai tomar para cobrir os lados. Ele vai abrir o Gerson na hora que o Flamengo não tiver a bola para cobrir o lado esquerdo do Flamengo. Então não é tão óbvio assim, talvez não seja tão fácil e tão rápido assim. Por isso eu tenho dúvida se ele vai tentar fazer as mudanças antes dessas competições zagueiro, ou se ele vai querer usar o... Ele pode criar um terceiro zagueiro. Temos uma pista. Mas terceiro zagueiro é uma mudança galera, mais... Só sabemos que teremos um grande confronto entre Palmeiras e Flamengo pela Supercopa do Brasil. E você que assistiu esse vídeo até o final, deixe seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ativando o sininho das notificações, você não perde nenhum vídeo aqui do nosso canal, galera. Coloca também nos comentários aí o palpite de vocês, quem vocês acham que vai levar essa Supercopa do Brasil de 2023, vai ser o Flamengo ou vai ser o Palmeiras? Deixa a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal, galera. É isso aí, eu vou ficando por aqui, valeu, e daqui a pouco eu tô voltando com mais vídeo.